Olá, senhor equilibrado, equilibrado dessa escola de educação financeira. Como é que você está? Espero que você esteja bem. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre ações. Vamos entender um pouco sobre os códigos, lote padrão, lote fracionário. Vamos entender uma metodologia para você começar a estudar a compra das suas primeiras ações, baseadas em um conceito do maior investidor da Bolsa de Valores aqui do Brasil, o Luiz Barsi, e um tipo de análise que vai ajudar bastante você aí na hora de tomar a sua decisão de compra, até mesmo para poder estudar com um pouco mais de tranquilidade, sabendo por onde começar, como fazer isso. Então, essa aula está bem completa. Eu peço para que você pegue papel, caneta, anote todo o conteúdo que você vai ver aqui nessa aula, que você pergunte caso você tenha dúvidas. Então, você pode mandar mensagem, você sabe que você tem acesso direto a mim. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre este mercado tão vasto, aqui no Brasil, por incrível que pareça, não tão grande assim, que é o mercado de ações. Mas antes da gente falar sobre ações especificamente, vamos lembrar um pouquinho o que é uma ação, né? Porque algumas pessoas falam que é parte de uma sociedade, é um pedaço de uma empresa, é um direito que você tem sobre alguma coisa de uma companhia privada. Na verdade, ações é tudo isso. Ações são pedacinhos de empresa, ou seja, pedaços do capital social, o que forma a sociedade da empresa, que você consegue comprar ali na bolsa de valores. Então, as empresas negociam suas ações na bolsa de valores para captar recursos para conseguir manter e levar projetos adiante. Então, uma empresa, quando ela vai para a bolsa de valores, quando ela faz o que nós chamamos de IPO, ou Initial Public Offering, que é a sua primeira oferta de ações, ela está visando algum projeto futuro. E ao invés de pegar somente um empréstimo, emitir debêntures lá na renda fixa, ela também vai vender as suas ações na bolsa de valores. Então, a partir do momento que você compra uma ação, você se torna sócia ou sócio de uma empresa listada em bolsa de valores. E hoje existem ações de diversos segmentos diferentes, valores diferentes, você pode comprar a quantidade que você quiser. Então, a gente vai entender um pouquinho também aqui sobre os códigos de negociação. Aqui para você está aparecendo uma apresentaçãozinha bem breve falando sobre os tipos de ações que são negociadas na Bolsa de Valores hoje. Nós temos ações com números finais, códigos, letras, e eu quero te explicar um pouquinho o que significa esses códigos, até mesmo para você poder pesquisar, sabendo que é diferente da renda fixa. Na renda fixa, você geralmente entra ali na plataforma de investimentos, você procura a parte renda fixa ou de tesouro direto, você vai ter ali as aplicações aparecendo para você, você clica e escolhe aquela que faz mais sentido para você, depois do seu estudo, depois dos seus cálculos, o valor de investimento inicial que você tem para aquele momento, e aí você escolhe. Nas ações, nos fundos imobiliários, bolsa de valores, existem códigos de negociação. Então, geralmente esses códigos são formados por 4 letras, que faz menção ao nome da empresa, e um número final que fala a classe da ação, tá? Existem vários números diferentes para você negociar ações, porém, os mais comuns são as ações que finalizam com o número 3, 4 e 11, como nós estamos vendo aqui. Então, as ações que você vê aí, a gente vai entrar no site do Status Invest daqui a pouco, para você entender um pouquinho melhor isso. As ações que têm o final número 3 são o que nós chamamos de ações ordinárias, as ações com o final ON. Elas dão direito a voto em assembleia. Ou seja, para cada uma ação que você compra, você vai ter direito a votar em assembleias da empresa, caso existam reuniões, tomadas de decisões que são abertas aos investidores. Bruno, eu vou ter que ir lá na empresa votar, eu vou ter que participar dessas reuniões? Não necessariamente. Você recebe geralmente um e-mail e nesse e-mail tem ali uma ata de reunião falando qual vai ser o motivo pela qual vai haver uma votação e você pode exercer o seu direito a voto quando você tem ações final número 3. Ou seja, a empresa vai tomar a decisão de comprar mais um piso fabril para alguma coisa, uma expansão que ela está realizando. Antes dela fazer isso, antes dela aprovar esse projeto, ela vai entrar em contato com seus investidores, com seus sócios, e vai colocar aquilo em assembleia para votação. Se você tiver ações número 3,
para cada uma ação que você tiver, você vai ter direito a um voto. E você pode votar sim ou não, a favor ou contra. Bruno, eu sou obrigado a votar? Não necessariamente. Porém, quando nós compramos ações, acredita-se que você está querendo fazer parte de uma empresa que você gosta, se tornar sócia ou sócio dessa companhia e fazer parte da tomada de decisões, porque essas tomadas de decisões podem impactar diretamente no seu investimento, de uma empresa crescer, uma empresa diminuir, uma empresa ser bem-sucedida ou mal-sucedida. Então, querendo ou não, mesmo que você tenha poucas ações, o voto faz a diferença numa assembleia. Então, eu sempre recomendo, se você tem ações final número 3, a sua empresa está passando por um período de votação de alguma coisa, leia o prospecto, leia o e-mail, entenda o que está acontecendo e vote para sim ou para não ali, porque é muito simples. Você não paga nada por isso, é um direito seu por ter comprado ações dessa empresa. É como você fazer uma sociedade com um amigo, uma amiga, e você ter que tomar decisões ali junto com aquela pessoa para o crescimento de uma empresa, para o crescimento da sociedade. As ações é a mesma coisa, tá? Então, ações final número 3 são as ações que dão direito a votos. As ações final número 4 geralmente são as ações preferenciais, ou PN, que elas dão direito a receber os proventos, rendimentos, bonificações, direito de subscrição, ou seja, você recebe parte dos lucros ali da empresa de tempos em tempos, de forma bimestral, trimestral, semestral ou anualmente, depende muito do exercício de bonificação de cada empresa. Então, cada ação que você tem vai te dar direito a receber uma quantia do lucro da empresa que é distribuído de tempos em tempos. Então, a mesma coisa vale para as ações número 3. Quando você tem ações número 4, para cada ação que você tiver, você vai ter direito a receber um pouquinho daqueles proventos ali que a empresa está distribuindo, certo? Então, você recebe rendimentos, tá? Aquele dinheiro que cai na nossa conta que a gente gosta tanto. Existe também as ações final número 11, que nós chamamos de units, que são um conjunto de ações, tanto preferenciais quanto ordinárias, dentro de um mesmo combo. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui bem simples. Imagina que você vai num fast food e ali tem, por exemplo, a batata frita, tem um refrigerante, tem um hambúrguer. Você pode comprar esses produtos separados ou você pode comprar o combo, onde vem os 3 produtos juntos dentro de um mesmo preço. Então, você tem ali o refrigerante, a batata frita, o hambúrguer no mesmo lugar. Você não precisa pedir nada além disso. Esse é o combo. As units são a mesma coisa. É um conjunto de ações ordinárias e preferenciais. Pode ter, por exemplo, 2 ações ordinárias e 2 preferenciais. Pode ter uma ação ordinária e 3 preferenciais. Pode ter 5 de uma, 2 de outras. Depende muito aí de cada empresa. Eu trouxe aqui até um exemplo para a gente enxergar, que é o da Taesa, que é uma empresa do setor de energias. Energias no plural, porque hoje existe mais de um tipo de energia dentro do setor. Existe energia elétrica, através de hidrelétrica, nuclear, solar, eólica. Existem as empresas que produzem, existem as empresas que distribuem. Então, são energias, plural, tá? A Taesa, ela tem o código TAEE e ela vai ter os sinais 3, 4 e 11. Olha só, geralmente as ações sinal 3 e 4, elas têm um valor mais em conta, né? Então, por exemplo, TAE 3 custa 11,60, TAE 4, 11,66. TAE 11 custa 34,82. Por quê? Dentro de TAE 11, nós temos uma ação ordinária e nós temos 2 ações preferenciais. Então, aqui existem 3 ações dentro deste pacote. Então, isso faz bastante diferença, porque você está conseguindo comprar ali ou uma ação separada, seja final 3, 4, ou você pode estar comprando 3 ações, uma ordinária, 2 preferenciais. Bruno, e qual que é a diferença delas? Qual que eu compro primeiro? Tudo vai depender muito aqui nesse sentido de qual é o seu objetivo com as ações que você está comprando. Aqui no Brasil, a gente tem uma filosofia muito implantada, digamos assim, né, muito enraizada, de receber proventos. Então, é comum que as pessoas procurem ações com final número 4, aquelas que pagam rendimentos. Porém,
Existem empresas que não têm o número 4 no final, tem só o número 3. Por exemplo, Banco do Brasil. Banco do Brasil só tem o código BBAS3. É uma ação ordinária, que só dá direito a voto. Porém, ela também distribui dividendos, ela também paga rendimentos de tempos em tempos. Qual que é a questão? Independente do número final de uma empresa, você vai receber rendimentos caso ela venha distribuir, tá? Se ela tiver lucro, ela vai distribuir. O que acontece é que geralmente existe como se fosse uma espécie de fila de pagamento. Então, quem vai receber primeiro? 4, 3, 11. Mas todo mundo vai receber, tá? Não existe muita diferença aqui entre os sinais 3, 4 e 11 na questão de pagamento de proventos, na questão do valor das ações. Porque se você quer saber se compensa comprar uma ação unit final 11 ou a 3 ou a 4, vai depender do seu objetivo. Você quer receber rendimentos? Então você vai optar pela número 4. Você quer votar em assembleia? Número 3. Você quer os dois benefícios? Você vai comprar as units. Bruno, eu quero os dois benefícios, mas eu preciso comprar as units? Não, você vai comprar aquilo de acordo com o seu bolso, tá? Então, presta bastante atenção aqui que, por exemplo, se você fizer 2 vezes a preferencial, final número 4, o valor, e se você fizer uma vez o valor da TAE 3, você vai ter quase o mesmo valor aqui da TAE 11. Então, às vezes, é mais fácil você comprar as ações soltas, 2 preferenciais e uma ordinária, ou você só tem dinheiro para comprar 2 ações normalmente, você compra uma de cada, porque não dá para comprar uma final 11, e você vai montando os seus lotes de ações, tá? Mas isso não muda direito, não muda a questão de valor, uma é melhor, uma é pior, tá bom? O interessante é você ter ações, certo? Nos Estados Unidos, você vai encontrar muitas bibliografias, né? Você vai encontrar muitos livros, muitos estudos, onde você vai perceber que os americanos eles preferem, falam muito sobre ações ordinárias do que preferenciais. A maior parte dos livros falam sobre ações ordinárias, porque os americanos entendem a cultura de fazer parte da empresa. Não é só o receber rendimentos, proventos. É a questão de fazer parte ali da empresa, fazer parte da sociedade. Então, você vai ouvir muito mais falar de ações ordinárias do que preferenciais, mesmo lá tendo também esse tipo de ação, tá? Então, aqui é para a gente entender um pouquinho o que significa cada código. Existem ações final 6, 7, 11, 12, números menores, maiores, existem. Final número 34, 2 números finais. Geralmente são classes de ações especiais. Essas 3 são as mais comuns, 3, 4 e 11. A gente vai ver daqui a pouco ali no Status Invest também, tá bom? Falando em lote de ações, vamos entender uma coisa que geralmente dá uma certa dúvida nas pessoas na hora de comprar. Lote padrão e lote fracionário. Quando você vai lá na sua plataforma, que nós chamamos de home broker, a plataforma que tem dentro do seu aplicativo de celular, do seu aplicativo da corretora, para comprar suas ações, você vai precisar digitar o código da ação que você quer comprar. Mas os home brokers, eles entendem o seguinte: se você colocar o código TAEE3 e clicar na busca, ele vai entender que você está comprando 100 ações por vez, tá? Então, por exemplo, se uma ação da TAE3 era R$ 11,60, ele vai fazer múltiplo desse valor e você vai pagar R$ 1.160. E aí você pode falar, Bruno, mas eu não tenho esse dinheiro para comprar essas ações agora. Então, você pode comprar no que nós chamamos de lote fracionário. Lote fracionário, você vai ter o código TAEE3, só que agora você vai colocar a letra F, que faz menção ao mercado fracionário. Então, você consegue comprar uma ação a 99 por vez. Então, você pode comprar de 1 a 99, você vai comprar no lote fracionário, tá? E aí você vai colocar a quantidade que você quer e automaticamente o valor vai ser a partir dos 11,60. Isso é o lote fracionário, tá? Algumas corretoras, hoje você nem precisa mais colocar a letra F. É só você colocar o código e você ajustar ali a ordem de compra ou de venda e ele deixa você mudar a quantidade. Algumas outras, você ainda precisa colocar a letra F para que você consiga comprar no mercado fracionário. Aqui eu quero fazer até um adendo para você, mesmo que tenha dinheiro para comprar ali lote de ação formado, lote cheio, né? 100 ações por vez, que você tem esse dinheiro para desembolsar. Se você está começando a investir em ações agora,
eu recomendo que você não compre lotes cheios, lotes fechados, de 100 em 100. Porque aqui a gente está falando, por exemplo, no caso da Taesa, de pegar R$ 1.160 e colocar em uma única ação. Com esse valor, você consegue fazer uma carteira bem diversificada, com várias ações diferentes, várias entre 8, 10 ações, por causa dos segmentos que nós temos, tem bastante coisa na bolsa, mas você consegue diversificar. Depois que você entende como funcionam os setores da bolsa, os códigos, a economia, aí você pode ir aumentando os lotes. Mas no primeiro momento, mesmo que você tenha dinheiro, diversifique. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Você vai ouvir muito isso nas redes sociais, muito isso na internet, muito isso no mundo dos estudos de ações, tá? Nunca coloque todos os ovos em uma mesma cesta, porque você pode tropeçar e quebrar tudo. O que significa isso? A economia ela é instável. Toda hora acontece alguma coisa diferente. Então, se você compra só ações de um mesmo setor, por um mesmo valor, durante muito tempo, você se concentra ali em um único tipo de ação. Se aquele setor começar a sofrer, você vai perder dinheiro. E isso vai te causar uma sensação muito ruim de perda, que é o que faz as pessoas falarem que muitas vezes bolsa de valores é cassino, pelas perdas. Então, presta bastante atenção a isso. Comece aos poucos, vá comprando de pouquinho em pouquinho. Tem R$ 100, pegue R$ 100, compra 5 ações de segmentos diferentes, diversifique, tá bom? Isso vai te dar muito mais tranquilidade aí no médio e longo prazo. Falando em setores, na Bolsa de Valores hoje nós temos uma média de 10 setores, que seriam bancário, elétrica, saneamento, seguro, telecomunicação, consumo cíclico, não cíclico, saúde, bebida e alimentação. Esses são os principais setores que existem na nossa bolsa hoje. Mas, obviamente, que não são os únicos, porque são setores, existe o segmento, o subsegmento, então você tem ali outras divisões dentro dessas ações. Por exemplo, no setor de elétrica ou de energias, você vai ter ali energia eólica, solar, hidrelétrica, nuclear. Você tem a empresa produtora, transmissora, concessionária. Então, existem subdivisões dentro desses grupos, tá? Mas aí, como você está começando, eu quero trazer aqui para você também a estratégia de um investidor brasileiro chamado Luiz Barsi. Caso você não tenha ouvido falar dele, ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores vivo aqui no Brasil. Ele recebe pouco mais de 1 milhão em rendimento todos os dias. É o sonho de todo mundo. O cara recebe mais de 1 milhão em rendimentos por dia. Isso não é por ano, é por dia, tá? E ele tem a ideia inicial de somente comprar ações. Ele não compra fundos imobiliários, ele não gosta da ideia dos fundos imobiliários, ele sempre comprou e compra ações. Ele tem grandes participações em grandes empresas e ele criou uma nomenclatura chamada BEST, que é esse BESST, é diferente do BEST de melhor. É o BEST aqui de ações. O BEST faz menção aos 5 principais setores da Bolsa de Valores, que seria bancário, elétricas, saneamento, seguros e telecomunicação. Telecomunicação. E aí pode ser, Bruno, mas por que que esses são os setores, os melhores setores da bolsa? Essa é uma ideia que o Luiz Barsi tem, eu também concordo com ele por causa dos estudos que a gente realiza. A princípio, esse BEST, ele faz parte da ideia de empresas que dificilmente dão prejuízo e quando tem prejuízo, elas se recuperam muito rápido. Porque você também tem setores na bolsa de valores que quando eles têm problemas, eles demoram muito para se recuperar. Vou dar um exemplo da pandemia. Quando houve a pandemia do Covid, a gente viu setores como aviação, hotelaria, varejo, performando muito mal. O que significa isso? As empresas quebraram, as empresas tiveram prejuízo, as empresas não receberam, não conseguiam vender os seus produtos. Algumas até se destacaram durante a pandemia porque venderam muito produto pela internet. Qual era a questão? Não era uma operação sustentável, ou seja, que fazia sentido as pessoas manterem isso no dia a dia. Por outro lado, o BEST que a gente está olhando aqui
São setores que, mesmo durante a pandemia, não pararam de entregar resultado. Outra coisa, mesmo durante uma pandemia, que foi uma das coisas mais sérias que nós já tivemos na economia, não pararam de ser necessárias. Hoje ainda é necessário, vai ser pelos próximos anos. Nós chamamos isso de empresas perenes, aquelas que dificilmente vão dar prejuízo e mesmo assim são empresas de setores que sempre vão ser necessários. Você sempre vai precisar de bancos, você sempre vai precisar de energia elétrica, você sempre vai precisar de saneamento, água e esgoto, você sempre vai precisar de seguro, seja seguro de casa, seguro de vida, seguro de aparelho, de carros, você precisa de seguro. Se você não tem, você vai ter no futuro. E telecomunicação, internet e telefonia móvel. Esses são 5 setores que, mesmo que você não queira, você precisa pagar a conta dele no final do mês. Então, você vai precisar usar isso aqui sempre. Pensando nisso, no crescimento populacional, na necessidade de ter esses setores, obviamente que esses setores vão fazer mais sentido para você ter na sua carteira no começo do que outros. Então, entre escolher o setor de hotelaria, setor de aviação e escolher o setor bancário, opte pelo setor bancário, porque ele é mais seguro e não tem como você não precisar de banco. Entre pegar o setor de varejo, escolha o setor de elétricas, porque você vai precisar mais de energia do que se você precisar comprar alguma coisa ali por uma empresa como Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, dentre todas as outras. Então, toma bastante cuidado, presta atenção como que esses setores se comunicam durante períodos de crise. Então, esse BEST aqui, ele não é uma obrigação, mas seria o melhor lugar para começar a se estudar. Tá? E sabendo-se disso, a gente vai entrar agora no Status Invest, porque nós vamos analisar algumas informações pensando aqui nesse modelo BEST que a gente está falando. Então, antes de tudo e qualquer coisa, para você conseguir fazer as análises que nós vamos fazer agora, você precisa estar logada ou logado na sua área de membros aqui do Status Invest. Lembrando que ela é gratuita, certo? Então, vamos lá. Vamos entender o seguinte. Quando você vem aqui, ó, na parte do dashboard, né? Você tem dashboard, carteira, ativos que eu sigo, configurações, faz conosco e sair. Você vai ter os comparadores. Eu fiz uma aula, tem aqui no site, eu fiz uma aula falando só como usar o Status Invest para comparar ações, fundos imobiliários. Mas eu quero te mostrar agora, seguindo essa analogia do BEST. Então, vamos lá. O Bruno falou que os melhores setores para a gente começar a investir, seguindo não somente ele, mas outros especialistas de mercado, é o BEST. O BEST começa com bancário, elétrica, saneamento, seguro e telecomunicação. Como é que eu vou saber o código dessas empresas? Uma dica especial é você vir aqui no campo de ações, tudo sobre ações, e ele vai te trazer para essa aba que só fala sobre ações, tá? E olha só, lembra que eu falei que toda ação tem um final. Aliás, toda ação tem um número e 4 letras. Olha aqui, ó. Vale 3, BRAP 4, Alpa 4, PETS 3, Loren 3, CVCB 3, Cash 3, IRBR 3, MRFG 3, e são os códigos das empresas que a gente já conhece. Vale, Bradespar, Alpagartas, Pets, Loja Renner, CVC Brasil, Meilus, IRBR, Marfrig, BTG Pactual, Grupo Pão de Açúcar, Bradesco. Todos eles têm um código, tá vendo? Então aqui você tem as mais altas, baixas, dividendos comunicados, certo? Mas não é por aqui que a gente vai se basear. A gente vai se basear pelo Ibovespa. O Ibovespa é o índice da Bolsa de Valores que mede o desempenho das 100 melhores ações das mais negociadas em Bolsa de Valores. Então, para fazer parte do Ibovespa, a empresa ela precisa respeitar uma série de princípios, uma série de características. Então, meio que o Ibovespa, ele já faz um filtro para a gente das ações que você pode começar a estudar, das ações que estão em maior circulação, tá? Ele faz menção aqui que hoje nós temos 10 setores na Bolsa de Valores e mais de 430 empresas. Por incrível que pareça, para o Brasil, isso daqui pode até parecer algo relativamente grande, né? 430 empresas. Mas, comparado à Bolsa Americana, nós somos muito pequenos. A nossa Bolsa ela não representa nem 10% da Bolsa Americana, por exemplo.
Só lá nos Estados Unidos, até o momento, se eu não me engano, nós temos mais de 5.500 empresas, ou seja, tem menos de 10% ali das ações dos Estados Unidos. Aqui a gente tem 432, lá tem mais 5.500, então tem muito mais informação para estudar sobre lá de fora, tem muito mais coisa para você ver, tá? Aqui a gente ainda é pequena, nossa bolsa ainda é pequena se comparada às bolsas de outros lugares, não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo, tá? Mas a gente vai usar aqui o Ibovespa para ajudar a gente nesse estudo, tá? Então, olha só, o Ibovespa, ele mostra essa questão da pontuação, tem aqui a pontuação atual, a pontuação da máxima das últimas 52 semanas, né, do último ano, e eu vou fazer um vídeo aqui para vocês falando somente sobre o Ibovespa, tá? Entender o que é essa pontuação, o que você tem que levar em consideração, mas hoje a gente vai usar ele somente para comparação de ações. Então, vou clicar aqui na setinha para o lado, ele vai falar o seguinte: o Ibovespa, principal índice de mercado de ações, foi criado em 68 e ao longo desses 50 anos consolidou-se como referência para investidores ao redor do mundo. É o mais importante indicador de desempenho médio dos ativos mais negociados e representativos do mercado de ações do nosso país. É composto pelas ações e unidades exclusivamente de ações de companhias listadas na B3, que atendem os critérios de inclusão descritos em sua metodologia, não incluídos nessas categorias, BDRs e ativos de companhias em recuperação judicial ou extrajudicial, regime especial de administração temporária, intervenção ou que sejam negociadas em qualquer outra situação especial de listagem. Então aqui só entra as empresas que passam por este crivo de análise. E aqui mais para baixo, você vai ter as ações que estão listadas aqui no Ibovespa. Olha só que bonitinho, hoje está tudo verde, né? Geralmente isso aqui está uma sangria, tudo vermelho. São pouquíssimas ações hoje negativas, a maior parte está positiva. Mas olha só, eu quero saber por setor. Isso aqui tá uma bagunça, né? Tá tudo misturado. Não sei o que é energia, não sei o que é bancário, não sei o que é alimentação, não sei o que é saúde. Então, o que eu vou fazer? Eu vou organizar, eu vou agrupar essas ações. Então, eu vou vir aqui nessa opção agrupar e vou colocar por segmento. E aí ele vai separar para mim. Olha só, ele trouxe setor bancário, minerais metálicos, cervejas e refrigerantes, serviço médico hospitalar, aluguel de carros, papel e celulose, medicamentos, siderurgia, motores, exploração, refino e distribuição, são aqui geralmente as empresas do setor industrial, energia elétrica, serviços financeiros diversos, e eles mostram essa separação para a gente. Eu vou pegar aqui, ó, 3 ações do mesmo setor, que é o setor bancário. Best tem lá primeiro bancário, então vou pegar o bancário. Vou pegar aqui Tube 4, ITS-A4, que é o ITS-A4, que é Itaúsa, e BBDC4. Então, vou pegar Itaú Unibanco, vou pegar Itaúsa, que é a holding controladora do Itaú, e BBDC4, que é o Bradesco. Na verdade, não vou pegar Itaúsa, não, porque Itaúsa tem ali uma ligação direta com o Itaú, então vou estar comparando quase que a mesma empresa. Vou pegar, então, deixa eu ver aqui. Vou pegar BBDC3, né? Então, deixa eu ver. Ah, não, vou pegar BBAS3, que é o Banco do Brasil. Ó, vou pegar Itube, BBAS3, que é Banco do Brasil, e BBDC4. Agora que eu tenho a informação dessas 3 ações, o código nesse caso, eu vou vir aqui na setinha do lado direito, configurações, e ele vai me trazer para essa aba aqui de comparativos. Então, eu vou vir aqui, ó, compare ações. Você pode comparar até 5 empresas, vamos ranqueá-las com base em seus indicadores. Então, vamos lá. Vou colocar os códigos. Eu disse Itube 4, BBDC 4, e vou pegar BBAS 3. Adicionar. Olha só, ele vai trazer para você o ranking de quem está em primeiro, segundo e terceiro lugar. Isso daqui ajuda a entender muito aquela questão que a gente sempre fala que não é somente o preço que deve ser olhado. Preço importa? Importa, mas presta bastante atenção que nem sempre aquilo que está barato é bom. Olha só, a gente tem isso bem explícito aqui para a gente. O próprio site do Status Invest ranqueou quem ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar. E quem ficou em primeiro lugar foi a empresa mais cara em preço, que é o Banco do Brasil, 47,42. A mais barata, que é o Bradesco, ficou com 14,99, certo? Mas ficou em terceiro lugar.
Olha só os indicadores do Banco do Brasil. Todos não, né? Quase todos eles em primeiro lugar. E o Status Invest, ele faz essa comparação. Então, o Banco do Brasil ficou com 15 indicadores em primeiro lugar, 6 indicadores em segundo lugar, nenhum indicador em terceiro. O Itaú ficou com 6 indicadores em primeiro, 10 indicadores em segundo, 6 indicadores em terceiro. O Bradesco ficou com 3 indicadores em primeiro, 6 indicadores em segundo, 12 indicadores em terceiro lugar. Então, isso só entre eles aqui, tá? Então, você pode colocar outras ações. Então, deixa eu ver. Vou colocar BTC. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, BTC. BTG Pactual. Vamos ver o BTG Pactual. Olha só, agora mudou. BTG Pactual ficou em segundo lugar, Itaú ficou em terceiro e Bradesco ficou em quarto. Vou colocar mais uma, porque deixa eu colocar até 5, né? Itsa, que é Itaúsa, holding controlador do Itaú, e vou comparar. Agora eu colocou Itaúsa em primeiro lugar, Banco do Brasil em segundo, BTG Pactual em terceiro, Itubi em quarto e BBDC4, que é o Bradesco, em quinto. Então, olha só, você pode ranquear aqui quais são as melhores empresas para essa análise. Então, por exemplo, a gente falou do modelo BEST. Você poderia usar essa ferramenta para estudar só o setor bancário. Então, o que, que eu vou fazer aqui, por exemplo? Eu vou pegar a Itaúsa e o Banco do Brasil e vou estudar sobre essas duas empresas, tá? Eu vou olhar também os outros bancos, mas aqui, como eu tinha um ranking e ele trouxe para mim os 2 primeiros lugares, agora eu vou começar a estudar sobre essas duas empresas, certo? Depois, ali no Best, você também tem o Elétricas, e você pode fazer esse caminho que nós fizemos de entrar dentro do site do Status Invest, procurar a aba de ações, tudo sobre ações, ir no Ibovespa, filtrar e ir no setor de elétricas, por exemplo. E aí você pode pegar os códigos de energias, né? Vou colocar alguns aqui para a gente pensar um pouquinho. Então, eu tenho, por exemplo, energia. Tá aí. Aproveitando que a gente já falou de Taísa hoje. Eu vou colocar IQTL, é Equatorial. Vou colocar CEMIG. Você pode escrever o nome das empresas também, porque aparece aqui. Vou colocar AES. Vou colocar uma quinta. Deixa eu ver. Copel. Copel. Olha só, Copel tem final 5 e 6, são classes especiais. Eu vou pegar aqui o número 3. E ele vai comparar. CEMIG em primeiro, Taesa em segundo. Olha só, Taesa já foi colocada várias vezes como a melhor empresa. Hoje ela ficou em segundo lugar. Equatorial em terceiro, Copel em quarto, AES Brasil. Vou estudar sobre essas duas primeiras aqui, tá? Olha só, para quem fala sobre dividendo, que é o lucro das empresas divididos com os investidores, por mais que a Taesa tenha ficado em segundo lugar, é quem entrega o melhor dividendo, por isso que ficou em primeiro lugar. Os demais indicadores aqui ficaram em segundo, terceiro lugar. Por isso que a CEMIG ficou em primeiro lugar aqui para a gente também, certo? Então, o ideal é que você pegue essas ações e coloque aqui para comparação, tá? E aí, além de você ter aqui o compare ações, você pode ver a rentabilidade histórica, né? O crescimento dessas empresas nos últimos anos. Então, olha só, eu vou pegar aqui rentabilidade, vou colocar aqui o código das ações. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a gente estava falando bancário, né? BBDC4. A gente falou sobre pizza. A gente falou sobre Banco do Brasil. A gente falou sobre Tube. E a gente falou sobre BTG Pactual. Vamos fazer uma comparação entre elas. Olha só, ele traz um ranking para mim de quais foram as empresas que mais cresceram em valor
nos últimos 2 anos. Mas aqui tem uma outra dica importante. Não olha o menor histórico. Se houver a possibilidade, sempre olha o maior histórico possível. Então, olha só, tem aqui 10 anos, deixa eu olhar nos últimos 10 anos como é que foi o desenvolvimento dessas empresas. Olha como o BTG Pactual cresceu nos últimos 10 anos e olha as outras empresas, tá? Então, o BTG saiu lá em 2019, lá de baixo, e cresceu, cresceu, cresceu. É claro que a gente precisa entender o porquê que esse cara cresceu tanto aí nesses anos. Porque a gente está falando de 2019 até 2023, não faz tanto tempo assim, né? A gente está falando de pouco mais de 4 anos. Então, na verdade, está falando exatamente de 4 anos, né? Por que que cresceu tanto assim nesse período? É interessante a gente estudar os motivos pelo qual essa empresa cresceu tanto. Se eu puxo aqui, deixa eu tirar o BTG Pactual. Olha as demais empresas nos 10 anos. Você vai ter Itaúsa em primeiro lugar, né, com um crescimento de 413. Depois você vai ter ali, se eu não me engano, deixa eu ver, Banco do Brasil em segundo lugar, com crescimento de 359, Itaú Unibanco, crescimento de 357 e Bradesco com crescimento de 240% aí nos últimos anos. Então, é uma ferramenta interessante para você conseguir comparar as ações para estudo. Então, nessa aula você entendeu comigo código das ações, final 3, 4 e 11, o que serve, para que serve e qual escolher. Você aprendeu lote padrão e lote fracionário para entender se você compra aos poucos ou se você compra em quantidade. Você entendeu um pouco sobre os setores de ações. Você aprendeu sobre a comparação e pesquisa dessas ações no Status Invest, usando aqui a ferramenta de compare ações, e você aprendeu a olhar a rentabilidade histórica olhando o indicador de rentabilidade. Então, nessa aula você aprendeu 5 coisas diferentes, tá? Se você ficou com dúvida do conteúdo dessa aula, você sabe que você pode entrar em contato comigo, é sempre um prazer poder te atender, mas estude, ações precisam de estudo. E qualquer coisa, eu estou à disposição. Obrigado por assistir e até a próxima aula. Tchau, tchau.